Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu tô aqui com o meu amigo Motsi. Ele pode falar alguma coisa aí? Boa noite. Boa noite. E ele quis muito que a gente reagisse a esse trecho aqui do Gaião, que ele mesmo vai até falar quando for pra parar, porque, tipo, é só um excerto muito engraçado, assim. Ele falando muita burrice. Ah, pra quem não sabe, e é todo mundo que não sabe, eu e o meu amigo Motsi aí já tivemos em um grupo que tava o Pedro Gaião. E era um grupo de debate. Tinha um monte de protestante ignorante lá, tipo, nível pentecostal. E aí o Pedro Gaião ficava falando bobagem lá. Aí meu amigo, ele falou assim: "Não, o Pedro Gaião, ele é protestante, mas acho que ele é um pouco mais inteligente". Aí eu falei: "Ah, você quer ver como que ele é inteligente? Eu te ponho no grupo que tá ele". E aí eu pus ele no grupo que o Gaião tava. E aí o meu amigo perguntou pro Gaião: "Não, o que que você pensa?". Eu nem lembro, o que que você perguntou pra ele do que ele pensava? Eu perguntei o que ele achava das cartas de Santo Inácio de Antioquia em relação à questão da querela do episcopado monárquico. Aí ele deu um chilique extremo porque eu fiz essa pergunta para ele. Não, ele perguntou, aí o Pedro Gaião começou a falar. E parou. Só que meu amigo achou que tinha mais coisa pra falar. Então ele tipo, ele falou e interrogação. Aí o Pedro Gaião começou a chamar ele de 15 falácias, assim. Fala assim, não, que você é isso, que você é aquilo, que você tá... Tipo, ele só pediu um, tipo, continue, por favor, eu quero saber tudo o que você pensa. E o cara surtou, que nem um histérico. Eu acho Aí, um ponto interessante a ser levado sobre esses apologetas modernos do Brasil, que nenhum deles aparenta ter o domínio algum de lógica ou de qualquer bom senso. Isso vai ser um pouco mais claro ao longo da exposição dessa exposição que eu vou fazer nesse vídeo, isso vai ser por uns 10 minutos, mas vai ficar mais perceptível que esse pessoal realmente não consegue, parece que não consegue ligar ideias ou ter o mínimo de caridade hermenêutica. É quase como se eles colocassem uma bolha, aí eles ficassem gritando e eles acham que convencem alguém com isso. É perturbador. na verdade, só serve pra retroalimentar os protestantes mais ignorantes. Tipo, gente pentecostal, assim, muito burro, que quer ter, tipo, algum argumento pra repetir que nem papagaio. Aí o Banzoli, o Gaião, eles dão uma base teórica pra esse cara ficar falando bobagem. E parecer inteligente, mas, tipo, o cara realmente não sabe nada do que ele tá falando. É sempre assim. É sempre o cara, tipo, repetindo o que ele viu num site de apologética americana. Ele só repete, assim, citações, cherry picking de citações, assim, dos padres da igreja, alguns com omissões, outros mal traduzidos, e sempre pra defender um ponto protestante, tipo, e de um jeito muito mal, muito ruim. Só só para defender mesmo. Então, sem contexto, a pessoa só repete, 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 repete. E isso você, tipo, você mostra. Por exemplo, eu tava um dia discutindo com um protestante que é assim. Ele fica mandando o texto do Heresias Católicas, do Lucas Manzoli, aquele blog idiota lá. E aí, aí eu mandei pra ele um texto assim, ó, Santo Agostinho, no De Natura et Gratia, ele fala que a Virgem Maria nunca conheceu o pecado, todos os santos conheceram menos ela. E aí ele entrou em espiral, tipo, ele começou a falar assim, não, mas você tem que me provar que isso não é uma edição romanista. É impressionante, cara. Então é isso, Vamos, vamos vamos Dá o começar aí. contexto, dá o contexto. O vídeo é basicamente, tá no título, Gaião Massacra, tá na thumb, né? Gaião Massacra Católico. Mas basicamente é um debate sobre sua escritura. O Gaião não foi bem, só que o católico, infelizmente, ele não soube expor a ideia de modo algum, então o Gaião pareceu que realmente foi retoricamente melhor. Então acho que é bem evidente, até sendo honesto, que o Gaião levou esse debate, né? No sentido de apresentar maior convencimento. Não que esteja certo, mas só que o cara, eu acho que devia ter um certo preparo maior antes de ter entrado nessa questão. Bom, vamos lá então. São as duas formas de você provar que a sola escritura é correta e o modelo católico é errado. Existem duas. É interessante fazer essa pontuação porque muitas pessoas pensam que existe uma necessidade, um dever da sola escritura necessariamente estar contida na Bíblia. Mas Bom, você tem alguma coisa pra falar sobre isso? Essa primeira afirmativa? Deixa eu terminar a frase, aí Aham. eu vejo se eu falo alguma coisa. isso não é uma necessidade. Na verdade, essa sola escritura ela pode estar na Bíblia, mas ela não necessariamente precisa estar na Bíblia. E o ponto que eu vou estar trabalhando, embora eu não esteja negando que ela esteja na Bíblia, é justamente de que ela não precisa necessariamente estar na Bíblia. E eu vou fazer isso por uma questão de celeridade com relação ao próprio formato de debate. Então, qual é a questão? Uma das vias, existem várias de você provar a sola escritura, é você provar que o depósito de fé é unicamente composto pelas escrituras. E como você prova que só as escrituras podem ser o depósito de fé, e daí você prova só a escritura? Também tem questão do magistério, mas com relação ao depósito de fé. Porque se eu provar que o depósito de fé católico ele não é verdadeiro,
eu simplesmente já estou provando que o catolicismo é falso. Então, pelo menos um debate católico protestante, isso é um ponto a favor. Mas, pô, tipo, ele também tem que falar sobre os ortodoxos. Se fosse. Porque não é porque ele provou o catolicismo errado que o protestantismo já sai como, tipo, totalmente certo, não é? Não, é exatamente a questão da lógica que eu falei. Então, sobre o primeiro ponto que ele levantou, não é necessário a sua escritura estar na Bíblia. Sendo que a própria definição da sua escritura da Confissão de Westminster, que ele subscreve como presbiteriano, é que todos os dogmas, né, para serem cridos na Bíblia, ou estão explicitamente ou implicitamente, ou podem ser retirados dela de algum modo. Só que a sua escritura vai dizer do próprio conhecer cristão. A base do conhecer cristão é a sua escritura. Ora, por que isso não estaria na Bíblia? Por que um dos apóstolos não teria escrito, apenas o ensino escrito é a base do seu conhecer, do vosso saber para a vossa salvação? Mas isso de nenhum modo está nela. Isso vai demonstrar uma própria inconsistência, porque seria um dogma necessário para a salvação, evidentemente, que é a base do conhecer, segundo eles, é essa, que não está no próprio contido em si mesmo, no caso dessa visão dele, que está para o debate. Eu não sei se ele ainda mantém essa visão, que me parece bem absurda, que basta você refutar o catolicismo para ser a escritura. Mas essa questão me parece evidente que é necessário estar na Bíblia, tanto que diversos apologetas vão citar uma multitude de versículos para tentar decorrer daí só a escritura. Obviamente, nenhum deles realmente decorre, mas pelo menos essa tentativa vai demonstrar que eles têm um preparo lógico minimamente melhor, de ver que precisa sim estar. Só uma correção. Não é uma correção necessariamente do que eu falei, tipo. Eu falei assim, ele também tem que provar, por exemplo, os ortodoxos errados, mas não porque eu tô reconhecendo que eles sejam legítimos nem nada assim. É só porque eu tô dando um exemplo assim, por exemplo, porque ele provou uma coisa do catolicismo errado, não significa que o protestantismo já sai como certo, que não tenha que aceitar tradição, coisa nenhuma, essas coisas, tipo, ele não conseguiu provar isso. E depois ele acaba falando, tipo, não que eu acho que não dê pra provar pela Bíblia, porque dá. Ou só a escritura, no caso. Mas, tipo, o próprio propósito dele aí já tá errado, né? Porque ele tá tentando provar algo errado, tipo, ele pega só um ponto, ignora tudo o resto, e ele não prova que a coisa tá errada. E, tipo, ele é um enrolão exatamente. de primeira. Eu vou ver se eu consigo falar mais sobre desse problema lógico básico que o Gaião comete e muitos outros protestantes e ortodoxos cometem, que basicamente a apologética todas deles não é com base em provar que a igreja deles é certa. A base deles é provar que o catolicismo está errado. Os ortodoxos, parece que a base da religião deles é o papado tá errado. Sendo que eles não tentam demonstrar a própria eclesiologia, os motivos de credibilidade deles mesmos. Mas acho que o Guião vai entrar nessa argumentação dele um pouco mais pra frente. Falar, não, então o catolicismo é protestantismo, porque só sobra a Bíblia. Que é um absurdo. Deixa eu continuar. É um ponto a favor do protestantismo. Então, se eu provar que a tradição ela não é infalível, que ela não é inerrante, que ela não foi conservada de forma perfeita, ou seja, como, por exemplo, o decreto do Concílio de Nicéia II afirma, nós conservamos sem tirar e nem adicionar as tradições que foram passadas a nós pela Igreja Católica. Então, isso, inclusive, está em todos os textos que trabalham em cima de Nicéia II, eles afirmam essa ideia de que Nicéia II afirma o imutabilismo da tradição. Ou seja, a tradição ela não foi interpolada com novos ensinamentos que foram entrando em épocas e ela não perdeu nada desde o período apostólico. Então, por assim dizer, ela está conservada de forma inerrante. E o problema existem muitas formas de você provar que a tradição, de fato, ela é falível. Porque, historicamente falando, isso pode ser visto em qualquer livro de história secular, e até algumas histórias, e até uns livros de história ou de academia católica, existiram diversas corrupções e perdas na tradição. Pausa. Então, por exemplo, o caso de Basílio. Aí ele vai começar a argumentação dele, né? Porque a tradição tá errada. E o Gaião, ele vai tentar incluir, acho que precedente na exposição da parte que a gente começou, justamente para não ter embaço. Quem quiser ver, veja, ele só dá uma introdução mesmo. Ele vai falar que não precisa provar que de modo positivo a sua escritura, mas apenas negativo, porque os católicos, é um raciocínio um tanto quanto simplista, ele vai dizer. Os católicos creem em três coisas do tripé: tradição, magistério e escritura. Se você prova que a tradição está errada, que a partir dela o magistério declarou dogmas errados, daí só sobra a escritura. E só a escritura é só a escritura. Bum, genial. O que é um problema lógico tremendo. E, além disso, é uma falta de entendimento do que é o depósito da fé no catolicismo.
esse tripé, a gente não vê como três palavras de Deus separadas. A tradição e a escritura são a palavra de Deus, só que transmitida por meios diferentes e ambas necessárias. Se de algum modo em um discurso o indivíduo conseguisse refutá-las, a gente teria que questionar o depósito da fé inteiramente, não só a tradição. Porque sem a tradição, que é o ensino oral dos apóstolos, sequer teríamos a escritura. E mesmo após o compilado das escrituras, a maioria dos lugares permaneceu apenas com ensinos orais. Porque há essa necessidade e facilidade na oralidade. E, além do que, esse mau entendimento do próprio como funciona o conhecer católico, que vê a tradição e a escritura como a mesma palavra de Deus, mas por meios diferentes, além do que é um problema lógico. Ou seja, por exemplo, o católico vai demonstrar que há inconsistência no princípio da sua escritura, o protestante responde que também há inconsistência no catolicismo. Que é basicamente o que o Gaião está tentando demonstrar, a inconsistência do catolicismo. Olha que é a inconsistência do catolicismo, só apontando a letra, sendo que o debate sobre só a escritura, para começar, né? Já é onde se prepara o pragmático para o debate, você começar um debate sobre só a escritura, querendo debater o depósito da fé católico, que não vai entrar, senão remotamente no tema, que ele já começa assim. Sendo que, de duas negativas, ou seja, só a escritura eu demonstro que é inconsistente, que tem cláusulas contraditórias, e você demonstrar que discursivamente vai ter inconsistência no catolicismo, para você, o que resta? Virar agnóstico, ou qualquer outra coisa, virar ortodoxo. Porque ou uma infinidade de coisas, porque de duas negativas você não pode extrapolar uma positiva. E como eu disse, negou o catolicismo, negou o protestantismo, você fala, não, mas o catolicismo tem mais consistência ainda. Se o seu também tem consistência, tá errado, tá contraditório. Alguma coisa tá errada no seu, e daí você pode tirar, você pode virar agnóstico, pode virar hindu, qualquer coisa, mas permanecer na sua, que você vai falar que conceder essas inconsistências, que muitos fazem, o protestantismo tá errado por x, y, z. Aí o indivíduo fala, não, mas o catolicismo também faz de x, y, z. E como que isso muda que tá errado o seu? É realmente um problema gigantesco que eu vejo nos apologetas modernos, que é só tentar argumentar com base em negatividades. E o católico aí nessa posição, ele poderia simplesmente negar a responder o Gaião. Porque o debate é sobre só a escritura. Então o Gaião que teve que defender. O católico tem que fazer proposições negativas, demonstrando que só a escritura é errado, só que não precisa demonstrar que o catolicismo é certo. Apenas que o lado protestante está errado. Se o católico ganhar um debate sobre só a escritura, ele demonstra que o protestantismo está errado, mas não efetivamente que o catolicismo está certo, é acidental. E do mesmo modo, vice-versa. É estranho tratar essas coisas como mutuamente exclusivas e até um erro lógico, principalmente tratando de proposições negativas. Falei demais. É que, tipo, por exemplo, é que nem as 5 vias, Santo Tomás. As 5 vias, elas provam que existe um Deus, mas não dá a religião correta junto com isso. Quem está expondo é um católico, mas só prova que Deus existe, ponto. Ele prova certas características, por exemplo, Deus só um monoteísmo, mas só isso, não é? Sim, mais ou menos isso. Mas é até pior isso, porque justamente São Tomás está fazendo uma asserção positiva, ou seja, demonstrando positivamente que tal coisa existe, no caso o Deus monoteísta. Aí você está demonstrando que algo não existe. E é o mesmo problema que você vai ter com alguém que diz, eu não sou homem nem mulher. Então o que você é? Você precisa falar que é alguma coisa. Se não é catolicismo nem protestantismo, tem que ser alguma coisa, entende? Então quando eles apontam inconsistentes, tem inconsistência no catolicismo, e não responde a própria inconsistência protestante, fica em aberto. Não há conclusão alguma. Se o católico responder que não há inconsistência no catolicismo, o protestante continua errado. E mesmo que o católico não responda, o protestante continua errado do mesmo jeito se não responder às inconsistências contidas no seu mesmo sistema doutrinário. Uhum. Pode dar play? Acho que, por enquanto, é só, né? Beleza. Basílio Magno, que é muito citado contra o solo-escriturismo e que ainda existe debate até no protestantismo com relação à questão da tradição. Que eles mencionam, por exemplo, que se for qualquer site de apologética católica, eles vão mencionar Basílio Magno como uma pessoa que negou a solo-escritura. E aí Basílio Magno, ele está afirmando para uma pessoa que escreveu para ele que vai respeitar onde está a base bíblica dessa coisa e dessa coisa. Aí ele diz, bom, isso não precisa, todas as coisas não precisam estar na Bíblia, porque os católicos eles param nesse momento para poder falar, tá vendo? Basílio Magno não defendeu a sola escritura. Mas a gente também deveria ir mais à frente provar que tipo de coisa Basílio Magno estava se referindo ou qual era a natureza não todas as coisas precisam estar na Bíblia, ou seja, uma posição nuda escriturista. Então o que você vai ver é o seguinte, ele afirma a liturgia como coisas que não precisam estar nas escrituras. E ele explica isso de uma forma até gnóstica. Se você para preparar que ele
Se tem algo pra comentar sobre isso. Deixa eu terminar, isso daí é muito bom. Que os apóstolos eles colocaram ensinos secretos, inclusive não acessíveis à congregação, mas que foram passados por um número seleto, para você criar um interesse do povo com relação à liturgia. E é importante, porque se a gente considerar a premissa católica de que a tradição é infalível, as tradições que Basílio Magno cita nessa carta elas são interessantes. Porque ele diz que essas tradições que foram ensinadas pelos apóstolos, ou seja, isso faz parte do depósito de fé, orar em direção ao Oriente, batizar 3 vezes, eu não vou lembrar mais outras coisas, mas muitas tradições que elas foram abandonadas pela Igreja Ocidental e que, de certa forma, elas foram conservadas de forma mais ou menos eficiente pela Igreja Oriental. Mano, Pode pausar aí. a Igreja Ocidental batiza 3 vezes, entre aspas. Só que não faz por imersão. Qual é o nome? Não é aspersão, é ablução, não é? Eu não vou lembrar o certo Você agora. derrama 3 vezes, é a mesma coisa que você imergir a pessoa. Sabe qual é a diferença? Você não precisa de uma piscina e jogar a pessoa dentro e molhar a igreja inteira. Só essa que é a diferença. Não, toda a questão que ele falou de São Basílio, eu não sei nem se eu respondo a questão dele acusar de ser meio gnóstico, né? Isso parece ser o polícia da gnose, tudo é gnose, mas o trecho em questão tá no De Espírito Santo 27, que vai iniciar o início bem famoso dos dogmas e querigmas preservados na igreja, alguns possuímos de ensinamentos escritos e outros que recebemos da tradição dos apóstolos, entregues a nós em mistério. Em relação à piedade, ambos são da mesma força. Isso é exatamente como está em Trento, né, sobre a questão do depósito da fé, que ambas a tradição oral quanto a escritura têm a mesma força. Porém, o Gaião vai argumentar, né, de um modo tanto quanto que não responde ao certo porque ele cria nisso, além de dizer que é gnose. E a questão que ele vai tratar de gnose é porque ele diz que essas coisas foram transmitidas em mistério, que para não meio que entrar em chacota. Quase como isso, está no final do seu parágrafo, quando ele faz essa exposição dos dogmas, dos costumes. Isso era um costume comum, o Gaião, que se diz um tanto entendedor de história, devia se lembrar disso nesse momento, que era comum muitas coisas cristãs, justamente para evitar a chacota dos pagãos ou até profanações, sacrilégios por parte de qualquer indivíduo de fora, foi transmitida após os catecúmenos apenas, ou seja, apenas os chamados, entre aspas, né, iniciados. E é isso que ele se refere. São João Crisóstomo também diz que algumas coisas, não vou lembrar exatamente as palavras, mas algumas coisas são transmitidas apenas a aqueles que professam mesmo quererem participar, pelo menos esse querer intenso de participar da igreja, que são os catecúmenos. Então, nada de gnose, é só uma questão de prática. De prudência. Né? Sim, de prudência. Um período de perseguição é algo razoável fazer isso. Não, é só você lembrar que nem do grafite de Alexemenos, né? Foram desenhar um Cristo crucificado com cabeça de burro. É pra evitar esse tipo de coisa. Muito óbvio. Exatamente. Além do que, o Gaião faz um cherry picking fantástico, porque o São Basílio ele vai citar diversos costumes e dogmas. A maioria do que ele cita são realmente costumes, não são dogmas da igreja. Mas quando ele cita dogma, ele vai falar, por exemplo, das palavras. Deixa eu procurar aqui o texto exato. Ele vai citar o Estado na Cruz, que é um que nós preservamos, que o Gaião não cita, e vai citar as palavras da consagração e a bênção do batismo, a bênção que se dá às horas do batismo. Ele vai citar isso como uma tradição que foi passada e que não está contida explicitamente nas escrituras. O Gaião vai falar, não, mas olha aqui, tem outras tradições que ele está falando que vocês católicos latinos não preservam mais. É uma falta de entendimento do que é a tradição. A tradição, como ele próprio diferenciou, pode se dar de costumes e dogmas. E as de costumes podem mudar de acordo com a região ou, como eu disse, de praxis. Por quê? A gente vai ter o exemplo que, salvo engano, o Gaião cita posteriormente esse debate, que é Eusébio vai dizer na sua história eclesiástica que cristãos do Oriente e do Ocidente tiveram uma certa briga, porque alguns falavam que a Páscoa era em X data e outros em Y, mas ambos diziam que foi transmitido dos apóstolos. Isso a gente chama de tradições meramente apostólicas, que se dizem que ambas são realmente transmitidas dos apóstolos. Essa questão, eles estavam brigando que um falava que não foi transmitido dos apóstolos, que foi, mas ambas foram. Só que tradições de datas que não são dogmáticas podem mudar de local para local. E essa de rezar para o Oriente, ou até de
da imersão de ser necessária no batismo, a gente vê que é evidentemente uma dessas, porque o que importa no batismo mesmo são as águas. A água e a fórmula que foi ensinada pelo nosso Senhor Jesus Cristo. E acho que, quanto à objeção assim, dele... a gente pode até dar outros exemplos de costumes, né? Tem coisas que não... Isso não é uma questão de tradição. Então, por exemplo, era muito costume, muito antigamente, na Inglaterra, ter Paternoster Beads, né? O nome, Paternoster, que era um monte de contas de oração para rezar o Pai Nosso. Do mesmo jeito que no Oriente tem o Shotki, para rezar a oração de Jesus. Cara, isso é irrelevante. Sumiu quase completamente esse Paternoster Beads, tem outras, agora eu não tô lembrando. Mas é uma questão assim, do mesmo jeito que hoje em dia não é tão comum você ouvir as pessoas rezando o Subtum Presidium. Não tô falando que ninguém reza, mas eu tô falando tipo, a maioria das pessoas, quando vai rezar orações para Nossa Senhora, reza Ave Maria, Salve Rainha, Ladainha de Nossa Senhora. Mas não reza o Subtum Presidium. Reza até mais o Lembrai-vos de São Bernardo, sabe? É uma questão meramente de costume. Não é um dogma, rezar por Oriente. Sim, evidentemente, não é algo completamente periférico. E muitas dessas coisas que o São Basílio vai citar são preservadas até hoje na Igreja Latina, né? Mas o Gaião faz uma escolha muito precisa de escolher justamente, de pegar justamente aquelas que não são. O Você que tem aí as que foram? Deixa eu ver aqui, por exemplo, ele cita aqui, e ele vai entrar ele só cita alguns exemplos, né? Porque para demonstrar que há coisas que estão fora. Mas eu vou falar, essas são todas. A gente está principalmente falando, evidentemente, de costumes. Ele sequer cita coisas tão dogmáticas. O sinal da cruz, rezar para o Oriente é uma que não vai. A oração da consagração, evidentemente, é universal. E do pão da Eucaristia. Abençoar a água batismal e a unção do óleo do batizado. E vai dizer que todas essas coisas, né, são tradições místicas preservadas pela igreja. E também os cestos das coisas feitas no batismo, como ele vai citar a renúncia a Satanás, que são costumes preservados na igreja ocidental. Só que, como eu disse, o batismo continua válido sem elas, porque o dogma mesmo que vai ser uma tradição chamada divina apostólica, isto é, aquelas que são transmitidas, foram reveladas por Deus e transmitidas pelos seus apóstolos, são as coisas que são os sacramentos em si mesmos, as coisas que são mais primordiais para a salvação, e que põem uma graça tão singular ao indivíduo que só podem ter sido reveladas por Deus. É isso que a gente vai chamar justamente das tradições divino-apostólicas. Mas as que são meramente apostólicas, como datas, certas orações particulares que tem algum canto e outro, podem justamente mudar, porque tem um canto, tem outro, e etc. Não, justamente, por exemplo, a bênção da água do batismo é na Vigília de Páscoa. E junto também, na Quinta-feira Santa, que tem a bênção dos Santos Óleos. Tem o óleo dos catecúmenos, etc. Então, tipo, tudo isso ainda tá na liturgia do Ocidente. Só que o cara, ele escolhe... Ele é sempre assim, né? Ele pega pra encasquetar com um caso particular e faz um estardalhaço tão grande, quase berrando com essa coisa, pra fazer uma cortina de fumaça e você tirar o foco do que é a questão. É sempre assim. Ele nem entende direito o que é esse caso particular. Parece que esses pessoal, eles realmente não vão atrás de ler. E isso só fica discutindo em grupo. E a fonte deles, do auge do catolicismo, é, sei lá, cara aleatório em grupo. O catequista. O catequista. Pedro Gaião tem medo do catequista, não é zoeira. Uma vez, tem um vídeo que ele fez, que ele fala que, tipo, não, que os católicos hoje em dia estão mais instruídos que não sei o quê. Tem aqueles blogs que nem outro catequista. Quase poder dar risada com essa, cara. O pior blog possível, cara. Enfim. Mas, tipo, outra coisa, se eu não me engano, é São Paulo, em uma das epístolas dele, não vou lembrar qual, ele exorta os fiéis a seguirem os costumes conforme ele ensinou. Não seguir os costumes de necessariamente outros apóstolos. Porque cada apóstolo tinha um jeito, cada um tinha uma personalidade. E a gente tem que crer que a Divina Providência escolheu para cada povo um apóstolo, para justamente o temperamento, tudo que para ele servir de um exemplo, assim. Os costumes sendo transmitidos, a forma de agir, o exemplo ser de alguém que tem um temperamento mais próximo do deles.
No nosso caso aqui é o apóstolo São Tiago, porque a nossa igreja veio da igreja ibérica, e a igreja ibérica foi fundada por São Tiago Apóstolo, São Tiago Maior. Isso sempre é uma questão de costume mesmo, não é uma coisa dogmática. Por exemplo, antigamente, muito antigamente, na missa, a oferta do pão e do vinho era no começo da missa, antes da missa até, se não me engano. Acho que não chegava a ser antes, acho que era no comecinho. Só que conforme se entendeu que era meio perigoso fazer isso, de dar algum problema, por exemplo, alguém interromper a missa, então moveram isso para antes da consagração. Então você tem o ofertório, e aí já segue o cânon com a consagração. Muito mais prático, né? Porque, por exemplo, se parasse a missa no evangelho, quando a oferta era no começo da missa, você ia ter que enterrar o pão, por exemplo, porque o pão já estava abençoado e oferecido a Deus. Só um exemplo, assim, de costume. Não é dogmático. Mas, bom, vou despausar aqui. Que é uma igreja separada da igreja romana, dos ortodoxos e dos não calcedônios. Então a pergunta que se deve fazer é: será que de fato a igreja ortodoxa é a igreja que conserva infalivelmente a tradição, enquanto a igreja romana ela segue, ela errou, ela apostatou, ela adulterou essa tradição tendo perdas no seu conteúdo, que é uma das coisas que não são mais praticadas. Inclusive até nos próprios tempos de Maomé copiou muito da liturgia cristã, que se orar, no caso, antigamente era em direção a Jerusalém, depois foi para Meca. Mas essas são tradições que não existem mais no catolicismo. E isso envolve uma questão ainda mais fundamental. Se o católico ele diz que Basílio Magno não estava correto na sua definição da autoridade da liturgia, pelo menos desses elementos, isso significa dizer que Basílio Magno não sabia a tradição, e isso é muito complicado, porque Basílio Magno ele era um bispo. E além de ser bispo, ele era santo, pai da igreja e doutor, e uma das principais mentes do tempo dele. Se uma pessoa com tanta notoriedade não é capaz de conhecer... Eu realmente não entendi o que ele quis dizer com isso, cara. Não, ele tá tentando falar se alguém desqualificar São Basílio. Dizer, não é tão importante a opinião dele. Ah, tá. Nossa. Realmente o Gaião como se alguém fosse fazer isso. E nem conservar e nem transmitir a tradição em pleno século IV de forma infalível, nenhuma pessoa, muito menos o Papa, que em quase todas as vezes eram academicamente ou intelectualmente inferiores a uma pessoa como Basílio Magno, conseguiriam. Então, de qualquer forma, porque isso é uma questão até mais fundamental. A tradição, o que é a tradição? A tradição é que os apóstolos ensinaram coisas oralmente, coisas que não estão nas escrituras, e que essas coisas foram preservadas por uma cadeia de transmissão oral até os dias de hoje de forma infalível. E qual é a questão que é fundamental para os católicos e para os protestantes? Porque os apóstolos escreverem uma coisa, isso se torna um documento, e um documento se preserva. Então, a questão que é pertinente para a condenação do modelo católico é por que a gente deveria acreditar que uma cadeia de transmissão oral não se adulterou? Sendo que, como por exemplo, a gente não considera transmissão oral muitas vezes nem para historiografia. E o próprio catolicismo, se eu tiver a oportunidade de falar isso mais adiante, se eu tiver tempo, ele também não dá muita autoridade ao ensino oral. Quando você muitas vezes vai ver em certas ocasiões mais solenes, o que eles apelam para tradição oral são coisas que estão escritas em documentos. Que argumento que é esse, cara? Não, esse daí foi impressionante. Tem que dividir. Cara, fala aí primeiro. A tradição oral é no sentido de ser algo que foi transmitido oralmente, não pelas escrituras. Se eu pego e escrevo um documento, ainda é tradição oral nesse sentido. Tudo bem que eu não tô falando ela, mas você tá recorrendo à tradição oral do mesmo jeito. É o que eu te disse, pô. Parece que esse pessoal não foi pesquisar. Cara, o Belarmino é o tratado apologético católico mais famoso da história do Belarmino. E ele começa literalmente capítulo explicando, não, tradição oral, ao contrário do que alguns pensam, não é aquilo que nunca foi escrito, mas se não foi escrito pelo autor primeiro, isto é, o apóstolo. Se alguém, um discípulo do apóstolo escreveu, X apóstolo me ensinou isso, continua sendo o que a gente chama de tradição oral, porque veio primeiramente de modo oral, ao contrário das escrituras, que a gente tem de modo mais imediato o texto escrito. Enfim, tem mais algum comentário dessa parte? Ele vai tentar argumentar, depois de segunda parte, que o texto, que a gente não usa nem na historiografia essas tradições orais. Mas a gente primeiro pode fazer um método de comparação do modo como Deus quis guardar sua revelação no Antigo Testamento, isto é, por 7 séculos, se eu não me engano, isso está ainda contido em Joséfo, a fonte. Após a primeira revelação de Deus particular, no caso, vamos dizer, a Abraão, só foi ter um ensino escrito com Moisés. E esse mesmo Moisés, quando ele queria que o povo se lembrasse da verdadeira fé do Senhor, ele diz em Deuteronômio 32, para que eles falem perguntem ao Pai, aos pais, justamente por conta que era incontido
ao patriarca da família, no sentido de pai de família mesmo, não o patriarca dos grandes patriarcas, eles também, óbvio, aguardar a revelação que era transmitida por eles como oralmente, de modo evidente. Os judeus seguiam a lei de Deus e já tinham seus certos costumes antes dos 10 mandamentos e antes do Pentateuco de Moisés, que isso é muito posterior, muito posterior. E mesmo após a chegada do Pentateuco de Moisés, surgiu o sacerdócio da lei, que é o sacerdócio que, analogamente, muito mais próximo, quase igual, não quase igual porque o católico é mais perfeito, mas muito próximo do católico, onde o sacerdote tinha uma autoridade tremenda, poderiam levar à morte desobedecê-lo. E também, vamos ter de outro modo semelhante, além da demonstrabilidade de que Deus já conseguiu preservar seu ensino oral vinculado no Antigo Testamento, o ensino oral pode ser preservado por fervor dos fiéis, de algo repetido muitas vezes, porque os confiados a ele, os apóstolos iam para, sei lá, Corinto, escolhiam alguém confiável e transmitiam a ele e pediam para transmitir para outra pessoa confiável, assim, numa cadeia, de modo que, justamente, talvez até por apoio sobrenatural de Deus, que pode se fazer necessário em algumas situações extraordinárias, foi preservado, assim como no Antigo Testamento foi preservado. É algo possível. Eu não vejo essa objeção sequer como algo relevante, porque Deus já escolheu preservar o ensino oral como o modo primeiro de sua revelação. E quando teve um ensino escrito, esse ensino escrito ainda não substituiu na totalidade o ensino oral. O Soares também vai argumentar que os primeiros judeus, e depois até a lei mesmo, até o decálogo, que o povo mais tinha acesso, ele não diz a respeito de uma recompensa eterna. Só diz que aquela é a lei de Deus que você tem que seguir. Só que, como Paulo vai dizer em Hebreus 11, eles já tinham a esperança da recompensa eterna, da eterna beatitude, de bens vindos de Deus na próxima vida. Isso está em Hebreus 11, como eu disse. E isso não está escrito. Então, como eles sabiam, justamente para essas revelações primeiras, que se dava pelo ensino oral, que de nenhum modo, mesmo após o Pentateuco, substituiu o escrito. A explicação do escrito e da lei do decálogo cabia ao sacerdócio, não ao indivíduo caso ele coubesse ao seu assentimento. Basicamente, acho que é isso, né? A objeção dele é a natureza do ensino escrito. O ensino escrito tem sua utilidade, só que ele não substitui o ensino oral pela própria vontade de Deus mesmo de manter a sua revelação desse modo. Porque é de uma praticidade bem maior. Tem uma autoridade, uma vivacidade maior. Pode ter realmente um magistério vivo que, de modo preciso, as situações individuais diga. Porque a escritura não faz asserções assim. Você não vai conversar com ela. Tô com tal problema, tal coisa é pecado. Não vai dizer. Mas um sacerdote ordenado para interpretar com auxílio divino pode assim o fazê-lo. Assim como um juiz é o reto intérprete da lei. E justamente, o juiz é superior àquele que está recebendo as suas interpretações, né? Senão, ele sequer é um juiz. Se o juiz falar, não, você quebrou tal lei, eu falo, eu discordo. Que é isso? Que espécie de julgamento é esse? Cara, e outro, né? É porque você falou isso, mas só deixando mais claro ainda. Gente, é só vocês pensarem, de Adão e Eva até Moisés, ninguém escreveu uma palavra. Era tudo transmissão oral. Quanto tempo que separa Adão de Moisés, eu não sei. Não sei se chega na casa dos milênios. Como que você acha que Moisés ficou sabendo disso? É justamente do pecado original, todo o começo de Gênesis. Sim, sim. Justamente, antes de Moisés, isso foi transmitido oralmente até chegar nele. Tem uma cadeia aqui. E, poxa vida, é muita falta de cérebro você pensar que, poxa, se Deus quisesse, se no mínimo considerar a possibilidade de uma tradição existir, se Deus quisesse, ele não poderia conservar uma tradição oral? Ele ia abandonar a gente? Deixar a tradição perecer? Se ele quisesse essa tradição? Não. Então, justamente, a gente já parte de um pressuposto, a gente já sai dessa premissa de que a tradição ela não é só a tradição por si, mas que ela é guardada por Deus, porque Deus não ia deixar se perder algo que faz parte da revelação. Muito simples. Não faz sentido Deus fazer uma revelação pra ela se perder. Não, tá bom. E toda essa questão que vai entrar depois, que pode surgir tradições falsas mais facilmente do que escrituras falsas. Ora, se for por grau de facilidade, qual grau de facilidade você vai definir assim? Porque é algo completamente subjetivo.
E também pode surgir escritura falsa. O tanto de texto apócrifo falando que é dos apóstolos, deve estar na casa das dezenas. Justamente Não, por isso tem que precisa Evangelho de um- Maria Madalena, de Judas. É, Sabe? pode ser falsificado. Então você não vai acreditar mais em nada. É isso. Cara, até hoje tem gente que acha que o livro de Elias, acho que é de Elias ou de Enoque, Enoque, é canônico. É muito É, fácil. sim. Isso no caso eu estou pegando o Velho Testamento. Então, Sim, já tem gente negando Paulo. Isso daí é. Isso daí não, chega nesse nível mesmo. Ah, São Paulo falou que eu não gostei, então tá bom, São Paulo é falso, isso aí é apócrifo, o São Paulo não tinha autoridade, e daí? Ele não conheceu Cristo. Tem gente que pensa assim. é muito brutal. Não são escritos em documentos dos apóstolos, mas são escritos em documentos, por exemplo, do século VIII, do século IV, do século V patrísticos, tendo como base que os patrísticos eles são expoentes fidedignos da tradição. Como a gente vê pelo Basílio Magno, não. O Basílio Magno ou mentiu, ou ele prova que a Igreja Católica não segue de forma correta o que ela diz ser tradição, que a tradição dela foi adulterada. Então, você, por Pausa. exemplo, uma das coisas. Cara, isso pra mim ou é desonestidade ou burrice. Porque, tipo, por exemplo, a gente fez uma objeção enorme, né, da questão do Basílio Magno. E essa é uma objeção que realmente me parece um tanto quanto evidente. Tipo, são de coisas acidentais. Os teólogos falam de tradições meramente apostólicas ou de costumes. Ele sequer pensou essa possibilidade. Pra ele ou foi burrice ou mentira. Como que alguém nem pensa, tipo... Eu fico impressionado nessa questão da apologética moderna. Cara, e é muito raso, você vê que é muito raso mesmo. Ele não chega a atingir nada. Ele, tipo, uma vez eu vou comentar isso aqui no vídeo. Talvez eu faça um vídeo só comentando coisas que o Gaião já me disse. Já teve uma vez que o Gaião... Gaionescas. Hã? Peripécias de Gaião. Peripécias gaiônicas. Tipo, teve uma vez, eu não lembro qual que era o assunto, mas ele começou a falar, tipo, de canonização. Ele, tipo, meio que antes achar, né? Não, mas você sabe, eu não sei, acho que você nem sabe que não era o Papa que canonizava até não sei que século. Aí eu falei, não, eu sei sim. Tanto que Carlos Magno foi beatificado na época que um bispo podia fazer isso. Aí ele ficou todo sem jeito, assim, começou a falar assim. Aí eu falei assim, nossa, daqui a pouco você vai me falar que tem gente que venera santo cismático oriental sendo católico. Aí ele falou exatamente isso, tipo, alguns segundos depois. E aí eu quis fazer questão de dar uma aloprada nele, né? Eu falei, olha, isso é errado. Porque, bom, é teologia moral básica. Eu até hoje não peguei nenhum manual de teologia moral, porque isso é pra padre. Tem pra leigos, mas eu não achei uma questão específica pra isso, porque ninguém era idiota o suficiente pra 70 anos atrás ficar venerando o Gregório de Palamas. Mas assim, é meio óbvio. Se você olha um exame de consciência, qualquer um que você pegue aí, ele vai falar assim, endossar, aplaudir, elogiar, qualquer coisa assim que você fizer a um pecado de outra pessoa, é se tornar réu de certa forma disso também. Então você, por exemplo, se alguém fornica e você vai lá e elogia, aplaude, fala que tinha que fazer isso mesmo, você acabou de, tipo, se tornar réu de pecado mortal. E o que você acha que acontece quando você vai lá, reconhece virtude, venera e acha que o sujeito tem virtude, não só virtude heróica, em um herege ou um cismático? O que você acha que isso significa? Que você está endossando o cisma e a heresia. Entendeu? Se a cisma for mal, a gente não pode nem falar que esse indivíduo tem a fé, né? Porque ele nega o princípio da fé, que é Deus revelando. Porque se você vai negar uma verdade de fé, todas as outras caem junto, porque são todas da mesma origem. E outro. Aí eu falei pra ele zoando, né? Então tá bom, ó, Gaião, eu te dou um caso. Você não precisa recorrer ao Oriente, é no Ocidente mesmo. Um caso que existe um santo que é canonizado de verdade e que foi cismático na vida dele, mas só material. Pode me falar, já que você sabe tudo. E ele não soube responder. Aí ele falou, não, mas você tá fazendo joguinho de memória. Gaião, né? Quando é que os outros é joguinho de memória. Quando você quer humilhar os outros, aí pode. Mas se alguém quiser te zoar, porque você não sabe uma coisa básica que você tá tentando falar, aí é joguinho de memória, né? Aí eu fiquei apertando ele e falei assim, vai, é um frade dominicano, vai. São Vicente Ferrer. Ele foi cismático material, ele era súdito de um antipapa. Ele foi secretário, se não me engano, de um antipapa. Mas ele não sabia que era um antipapa. Aí nesse caso... ele era só um cismático material e ele não estava em pecado. Ele genuinamente, no coração dele, na consciência dele, ele estava tranquilo, porque na cabeça dele, ó, eu estou servindo o vigário de Cristo na terra.
esse é o Papa, aquele outro não é. Mas era o contrário, no caso. Entendeu? É tipo, sabe, o cara, ele tem um gosto. Eu não sei, é uma coisa que eu já falei com o Motsi uma vez, né? Cara, parece que o Pedro Gaião foi bulinado, assim, quando ele era criança. Apanhou, sei lá. E aí, hoje em dia, ele é histérico e ele quer sempre se provar melhor que os outros, porque ele sempre se sentiu menos que os outros. Parece que é isso, cara. Porque, tipo, o que explica um sujeito ser tão histérico, querer tanto crescer passando dos outros, porque ele se gaba, que ele fala inglês, que ele já leu livro em inglês, não sei quantas páginas, que ele tem artigo sendo encaminhado para a Universidade de Washington. Tipo, e ele não sabe uma coisa básica. Ele quer dar carteirada em todo mundo. Mas ele não sabe o básico. Se o Gaião ver esse vídeo, que tem pequenas chances, eu acho. Não, ele só já viu um vídeo adiantando. meu. Mas vai que ele vê esse, né? Vai que ele não vê tudo. Ó, se ele ver até aqui e falar que a gente fez. Ele provavelmente vai falar que ele ama citar falácia sem conhecer. Ele vai falar que a gente só usou ad hominem e não respondeu ele. Se ele fazer isso, eu vou sorrir. Eu vou ficar muito feliz. Vai ser muito engraçado. Cara, pra começo de conversa, nem todo ad hominem é falácia. Porque se ele tiver relação com o contexto da coisa, não é uma falácia. É só se você estiver tentando desqualificar. Mesmo assim, eu posso falar, não, X indivíduo é feio e depois responder o argumento dele. Não foi uma falácia, eu respondi o argumento. Mas eu apoio. Se o seu argumento fosse só chamar o cara de feio. Essa questão, ó, esse livro aqui é bom pra isso, ó. Liberalismo é pecado. O padre dá um capítulo só pra falar que se pode zoar liberal. E aí ele pega e fala assim, sim, porque os pais da igreja faziam isso. Você vai pegar São Jerônimo, eu não sei se você sabe isso, Pedro, é que eu não lembro todo o caso. Mas assim, São Jerônimo discutiu com um herege que eu acho que era contra a virgindade consagrada e eu acho que era também... Vídeo. E ele também era contra o que mais? Não era só a virgindade. Eu esqueci. Mas esse cara, todo mundo chamava ele de imbecil, assim, chega a ser meio... Não, você vai ver, tipo, eu acho que esse cara era também contra a condenação, tipo, de bebedeira, mas eu não tenho certeza, era algo assim. E ele era dono de acho que ele fazia vinho e, se eu não me engano, era dono de uma taberna. Aí São Jerônimo foi escrever uma refutação pra ele e um dos trechos ele alopra, ele fala assim, então quer dizer, ele fala mais ou menos assim, eu tô citando literalmente ele. Então quer dizer então que você é contra a virgindade consagrada e tal coisa, só pra você não perder seus clientes, né? Tipo, São Jerônimo tirava sarro também, cara. Isso não era um ad hominem, ele só tava, tipo, tirando uma onda pra depois responder, ou antes ou depois, então... Mas enfim, é porque ele é histérico mesmo. Só um parêntese sobre o vídeo, que muitos dos hereges, eles eram conhecidos tipo, por ter uma virtude externa, assim. Eutiques era monge que criou o monofisismo, etc. Só que Eutiques era abertamente, todo mundo sabia que ele era extremamente burro. Tipo, todo mundo conhecia na época que ele era extremamente burro. E ele criou uma mentira que até hoje os protestantes citam. O Banzoli, ele cita tanto que chega a ser meio triste, que é que Tertuliano negou a virgindade de Maria. E isso só, tipo, ele só inventou. Não existe isso. Tertuliano nunca negou a virgindade de Maria. Só fechando esse parênteses aqui, que o vídeo é usado por fonte até hoje. É realmente algo bem triste. Bom, você tem mais alguma coisa pra falar? Não, pode dar play, a gente já tá se estendendo demais. As que observei citadas foi a questão do Papias, que de acordo com o meu colega, Papias, ele falou que a única carta que foi Mateus, eu sei porque ele falou isso, foi escrito originalmente em aramaico e todo o resto em grego. O problema porque Papias ele viveu no século I, de acordo com a tradição, ele conheceu e foi discípulo de João. Mas na história eclesiástica, isso é amplamente conhecido, Papias ele acreditava em milênio literal, e de acordo com Eusébio de Cesareia, ele cria em parábolas estranhas e ensinos estranhos a respeito de Cristo e dos apóstolos. E que isso, hoje em dia, o catolicismo ele não tem uma doutrina sobre o milênio de forma literal como Papias acreditava. Isso significa dizer que mesmo Papias, que conviveu com os apóstolos de acordo com a tradição, que viveu no século I, não foi capaz de conservar a tradição de forma infalível. E se de fato procede que a tradição não pode ser conservada de forma infalível e ela é passível de erros, o depósito de fé não pode conter um elemento que seja que não tenha o caráter de inerrância. E isso é muito importante, porque, inclusive, eu vou fazer uma pergunta depois, mas eu não vou falar isso agora, isso vai ser mais para posteriormente. Então... Só um comentário, tipo, Papias não foi condenado como herege? Não. Tá. É que eu lembro que tinha um discípulo de São João, que foi um dos primeiros diáconos, que, tipo, pregou um monte de coisa errada.
Mas deixa eu só terminar que eu tenho coisa pra falar sobre Papias. Beleza. Deixa eu ver se vai falar mais alguma Como eu coisa. disse, se a gente prova que a tradição é falível, a gente prova que a sola escritura é o único depósito de fé. E aí as pessoas podem até pensar, mas será que você não precisa provar que o magistério também é falível? Não necessariamente, porque eu já estou eliminando esse conceito da tradição no depósito e é com Pode isso pausar. que eu ganho o debate. Tá, ele. Toda essa. Vamos colocar a maior dele, né? A grandona dele. A premissa maior, que é que a gente já objetou, acho, suficientemente, que é a tradição tá errada, logo só a escritura. A gente já falou que isso tá falso. E a particular que ele usa para provar a maior, no caso de que Papias não conseguiu preservar a tradição, logo, tradições não podem ser preservadas. Que tradições não podem ser preservadas? Nós já respondemos de modo, para mim, satisfatório. Porém, voltando-se a particular, inclusive o argumento dele também é sobre a depósito da fé, de que não pode haver nada depósito da fé que é corruptível. A gente também já respondeu isso. A escritura, no caso, o que é a escritura é extremamente corruptível. Qualquer um pode escrever uma carta, no caso, na época, hoje em dia, não teria credibilidade nenhuma. Qualquer um poderia escrever na época qualquer carta e falar, Paulo me deu. Isso há corruptibilidade aí no texto escrito, na sua fonte, porque o texto escrito, se a gente não sabe que a fonte foi um apóstolo, é qualquer coisa. Ele precisa de motivo de credibilidade suficiente para a gente crer, com a devida fé, de que esse escrito foi feito por um apóstolo. Aí já entra a objeção do cânon, né, que se só a escritura é infalível, não tem quais são os seus livros, como que você sabe quais são os mesmos? Mas, sem se distanciar demais, é basicamente isso. A escritura também tem essa nota de corruptibilidade. Agora, sobre a particular de Papias, existem duas respostas, que essa também é uma objeção bem batida. Ela é respondida por Bellarmino de dois modos. Primeiro, que tradições e escrituras podem sofrer corruptibilidade? É evidente, como eu já demonstrei, como eu já expliquei aqui. Então é necessário um órgão para mediar para os fiéis quais que são as verdadeiras tradições e também quais são as verdadeiras escrituras. E esse modo, esse órgão mediador, que tem que ser assistido pelo Espírito Santo, justamente por conta da sua sublime missão de levar a fé e a salvação aos fiéis, é a Igreja Católica. E tem o magistério, que quando age com máxima autoridade, é infalível. Porém, daí a gente já vai tirar que a Igreja tem esse dever de demonstrar quais são as verdadeiras tradições e quais as falsas, e também o mesmo para a Escritura. E se a Igreja demonstrou que a de Papias era falsa, mesmo sendo alguém tão próximo dos apóstolos, já cabe a nós o abandono, né? Porém, mais particularmente ainda sobre Papias, não houve consenso sobre o milenarismo. A gente sabe que uma tradição só é vinculativa quando há consenso, porque justamente foi indicada por todos os apóstolos em todo o mundo, e também não foi por tradição que Papias acreditou no milenarismo. A gente tem como fonte disso São Jerônimo, que conheceu muitos milenaristas, que escreveu contra os milenaristas, e que eles tinham como Papias por origem dos seus erros, porque por ele ser um homem de confiança, ele passou a transmitir o milenarismo. Porém, São Jerônimo, no seu comentário a Isaías 19 e a Mateus 19, ele vai dizer que o milenarismo não surge de uma interpretação que alguém me falou um negócio e eu distorci aqui na minha cabeça, mas de uma exegese errada. Ou seja, de uma tradição exegética. E tradições exegéticas são aceitas até por protestantes. E essa tradição exegética específica sequer era um consenso. Não foi um consenso nem de localidades, não foram todas as igrejas que aderiram ao milenarismo, evidentemente, e nem de tempo, porque depois de 2 séculos já foi abandonada e combatida por pais como Agostinho e São Jerônimo. Então daí a gente já responde de modo, para mim, suficiente questão particular de Papias, onde teria uma corruptibilidade na tradição, que evidentemente era algo que nem era de tradição, e sim de uma má exegese, que os pais da igreja discordam entre si, justamente em questões exegéticas. O Banzoli ama citar, os pais da igreja discordavam entre si. Uma grande parte, não vou citar a porcentagem, né, porque eu estaria sendo uma hipérbole, mas grande parte das discordâncias entre pais da igreja é em exegese. É exegese de textos mais obscuros, ou de coisas muito periféricas. É basicamente isso. E outro, né? Um monge copista poderia muito bem adulterar um trecho da Bíblia, se ele quisesse. Exatamente. Se não tivesse alguém para regular se aquele texto é autêntico ou não, se ele foi copiado direito ou não, a gente sabe que os únicos erros de copista que tinha é o quê? Esqueci uma palavra ou esqueci uma sílaba de uma palavra, algo assim, sabe?
Nunca era de tipo, sem querer aqui, brotou 15 versículos e sumiram 40. E um livro. Não era assim. Essa questão é muito estranha. Essa questão é muito estranha. Daí falar, não, se é passível de corruptibilidade, se tem a sequer possibilidade de ser corruptível, se tem mais, né, do que outro, então não pode estar uma depósito de fé. Então o Gaião deve defender seu conhecimento infuso. Tipo, gnose mesmo, né? Então, Só Adão sabia das coisas, depois ninguém soube mais. Fica num quarto meditando, sem comer, por 5 dias, você vai ter conhecimento infuso. Dalai Lama. Dalai Lama presbiteriano. Você quer ir um pouco mais adiante no vídeo? Não, já estamos acabando. Falta só mais 1 minuto aí depois entra aquelas questões que são muito periféricas. Tá bom. Debate. Mas a gente pode, para enriquecer o debate, citar casos onde os concílios erraram. Então, por exemplo, você tem no concílio de Florença, que eles teve a tentativa de querer virar um concílio ecumênico, eles fraudaram a representatividade dos episcopados orientais, ou seja, Jerusalém, Antioquia. Pode pausar. Bem, nos próximos 5 minutos e 44 segundos, ele só vai citar casos, né, de concílios que supostamente erraram, mas ele vai demonstrar que houve meios errados, ou seja, a gente não crê que os homens que estão em um concílio sejam impecáveis, né? Tipo, eu estou num concílio agora, eu não posso sequer cometer uma mínima inconsistência ao pecado, ou atribuir veracidade a um documento que não que na verdade é falso. Isso não é verdade. O que a gente professa, que parece ser um mal entendido do Gaião, proposital ou não, por caridade hermenêutica, eu vou falar que não foi proposital, que realmente não saiba isso, mas é que os cânones e as declarações de um concílio ecumênico são infalíveis, mas os meios que os homens podem ter para chegar nesses cânones podem ser variados, porque justamente por se dizer de algo que afeta tão grandemente a Igreja Universal, recebe a máxima assistência do Espírito Santo, lhe cobrindo esses cânones da infalibilidade e assistindo os homens até o ponto que eles possam proclamá-los. E tem um exemplo clássico, né? Acredita em infalibilidade papal, teve papas horríveis que fizeram coisas que eram pecadores até públicos, e mesmo assim, a gente crê que com a infalibilidade do Espírito Santo, mesmo que eles tivessem a intenção de proclamar um dogma falso, eles não o fariam, fossem impedidos por qualquer coisa, ou por consciência, etc. Porque a igreja é dotada da assistência do Espírito Santo. E esse é basicamente o erro que vai cometer os próximos 5 minutos e 44 segundos, que eu acho que torna irrelevante sequer assisti-los por causa disso. Uhum. E você quer ver mais algum trecho do vídeo? Ou... Eu acho que tá bom, deve estar gigante esse vídeo. Ele também faz objeção Ele faz uma objeção à questão do cânon, que eu não sei porque eles nunca conseguem objetar isso. Eles só falam, não, mas no século V não tinha cânon ainda. Não tem nada a ver com objeção de como você descobre o cânon se não tem um índex de livros na Bíblia. Mas essa objeção também parece que a gente respondeu de modo satisfatório. E acho que não há necessidade, né? Porque o Gaião, pelo católico, por falta mesmo do próprio católico, ele não conseguiu fazer argumentos. Então esse debate de 2 horas, os dois se repetindo, só que usando palavras diferentes, o que torna completamente insuportável. E essa é uma das razões que eu não entro em debate com esses caras também, sendo honesto. Esse pessoal é meio... Tipo, eu acho que é só perda de tempo. Fazem cegos. Porque, tipo, você vai debater com o cara, aí você entra lá, tá bom, não, você não tem coragem de ir lá na chamada com o Gaião. Aí você entra lá e o Gaião começa a falar de coisas que não tem nada a ver. E, tipo, ele começa a fazer várias cortinas de fumaça e desviar do tema. E, tipo, aí depois ele fala que os outros fazem isso, né? Eu já discuti muito com ele. Aí eu sempre, tipo, quando ele começar a encher muito minha paciência, eu falava assim, e aquela questão que você não me respondeu até hoje, você se fez de besta? Aí ele falava que eu mudava de tema. Mas, tipo, eu vou dar um exemplo aqui. Talvez eu faça um vídeo só sobre essa questão. O Pedro Gaião encasquetou comigo que ele odeia o Denziger. Que ele acha que o Denziger é uma falsificação. Só que ele não fala nem latim nem grego. Como que você vai falar sobre a tradução do Denziger sem saber isso, cara? Você não pode avaliar a qualidade de uma coisa se você não sabe as línguas. Você não pode avaliar uma tradução sem saber a língua original do texto. E aí ele foi lá, pegou um cânone de um concílio que teve no século X, que ele tem não é século X, acho que é por volta de 800 ou 900, que tratou sobre os ícones. Você sabe qual é? Esse aí é segundo. Ah, tá. É que ele já falou no vídeo. E aí, tipo,
ele tem hiperfoco nessa questão dos ícones. Parece que ele só sabe falar disso. Tudo ele tem que fazer a questão centrar nisso. E aí ele pegou e mandou um print. Aí ele falou assim, olha, tem que cagar muito, tipo, você tem que cagar as calças muito pra conseguir chegar nessa tradução. Desculpa o termo chulo, mas é porque é o que ele falou. E aí eu falei pra ele, caraca, hein, Pedro Gaião? Parabéns! Você é um ótimo latinista. Então, se a gente vê assim, escrito em algum lugar, Invencio puerieso, já que parece, porque ele viu lá, ele reclamou, tava escrito adoratio, e traduziram como veneração. Se eu não me engano, é isso. Ou era o contrário? Eu acho que, na verdade, tá escrito adoratio e traduziram como veneração. Eu falei, nossa, parabéns. Então, Invencio puerieso, já que Invencio parece invenção, é a invenção do menino Jesus. A gente inventou, criou ele do nada aqui. Não é encontro, porque ó, o uso arcaico da palavra invenção é encontrar. Por isso que os cientistas eram inventores, porque não todos os casos, né? Tem casos que eles realmente faziam coisas do nada usando outros princípios, mas tipo, eles descobriam um princípio e isso acabava virando uma invenção, mas não é exatamente uma invenção, é uma descoberta. E aí, tipo, ele realmente ficou teimando e teimando e teimando. Se eu achar print disso depois, eu posso até publicar. Teimando. Eu tirei muito sarro da cara dele. Porque eu falei assim, nossa, tá bom então. Aí eu falei, cara, você tem que usar o contexto pra traduzir. Porque teve uma vez, por exemplo, o Tedeum, ele tem um texto lá, Venerandum tum verum et unicum filium. Venerando o vosso verdadeiro e único filho. Quer dizer então que os católicos atribuem o culto dos santos a Cristo e não de Látria? Não. Quer dizer que naquela época, adorácio e venerácio eram palavras ambíguas, do mesmo jeito que latria e dulia. Eram palavras que tinham o mesmo significado, mas que acabaram sendo distanciadas para poder demonstrar dois tipos de culto que sempre existiram. Porque não é possível que alguém vai olhar e vai falar assim, não, tá bom. Então, o culto que se prestava aos mártires, que nem o São Policarpo, quando pegaram as relíquias dele, era o mesmo que se dava a Cristo, que é Deus. Você acha que os cristãos primitivos iam ser tão ignorantes a ponto de não saber isso? E aí, enfim. Também esquecem, essa questão inteira é uma atribuição completa e dependência completa à língua, né? Esquecem que as palavras remontam a outras coisas, elas não têm fim em si mesmo. Então, se eu chamo, por exemplo, se na época não havia uma palavra diferenciando adoração de veneração se fossem sinônimos, não muda que o ato é diferente, pô. Não é porque tem. Não, igual você fala, não, mas os americanos não sentem saudade porque eles não têm a palavra saudade. São atos diferentes, são coisas diferentes. Cara, eles usam uma expressão no lugar, simples assim. Então, uma coisa que eu achei engraçada, eu fui muito irônico com ele, né? Eu fiz alguma piada com o mouse. Mas o próprio mouse é um exemplo disso. As palavras mudam de sentido de acordo com algum uso. Então, às vezes, por exemplo, mouse para um brasileiro, a primeira coisa que ele vai pensar é no periférico de computador, não num rato. Mas a palavra significa isso. A gente pode pegar outros exemplos. Eu tinha dado um. Mas assim, isso eu não vi ainda no dicionário para confirmar, mas eu conheço gente que, bom, provavelmente sabe latim ou não, mas assim, aquário. No latim, a palavra que é a raiz da palavra aquário é aquarium. Aí você pensa, aquário deve ser um lugar que tem um tanque de peixe. Não, era piscina. Aí você pensa, a palavra latina, que eu não tenho certeza se era pisces ou algo assim. Então, tá, deve ser um tanque de água para as pessoas nadarem. Não, esse era o aquário. As palavras mudaram, inverteram de significado. Porque era muito parecida, sei lá, por alguma razão elas trocaram de significado. Eu posso citar outros casos, mas as pessoas não iam ter maturidade. As pessoas iam falar bobagem, fazer piadinha suja. Então, eu prefiro nem falar. Mas, se você pegar a Vulgata, você vai ver vários exemplos disso. As palavras você não pode traduzir por semelhança, porque não, em 2000 anos muda muita coisa. Eu vou dar outro exemplo, que eu não falei pro Pedro Gaião. Se você pegar uma cantiga de Santa Maria, se eu não me engano, é uma que a Madre de Jesus Cristo. Ela fala assim, a Madre de Jesus Cristo. Aí fala, que é Senhor de nobrezas. Fala, Senhor. Mas, então nesse caso, o Senhor é falando de Jesus Cristo? Não. É da mãe de Jesus Cristo. Por quê? Porque naquela época não existia a palavra senhora. Era senhor para homem e mulher. Mas se você não souber o contexto, você vai traduzir do jeito errado. Por quê? Porque você está traduzindo por semelhança, pelo que você acha, não porque você estudou. Então, assim, é a mesma coisa que o Banzoli fez com o Gabriel Frisky, que o cara é estudante de inglês, desde do inglês anglo-saxão até o medieval e o moderno, sabe?
É sempre uma necessidade de querer saber mais que os outros sem saber mais que os outros. E é uma questão periférica. Eu até zoei ele, né? Eu falei assim, tá bom, então eu acho que quando você for traduzir a frase eu comi um joelho, você vai ter que traduzir I ate a knee. Porque eu não posso colocar outra palavra. Eu tenho que usar a mesma. E, enfim, não lembro se eu falei exatamente isso, mas eu falei, tipo, tá bom, então você vai traduzir desse jeito, né? Usando o mesmo princípio, porque você não pode usar o contexto, sei lá, pegar alguma coisa e usar outra palavra pra pessoa entender. Você tem que falar ni, por exemplo. E aí, e eu fui tirando sarro e ele foi ficando envergonhado, até que ele não tinha resposta. Aí depois, meses depois, eu fui falar dele com isso de novo. E aí ele pegou um argumento lá fraquíssimo de falar que, não, teve um cara que reclamou na época do concílio e tava usando a palavra do jeito que você tá falando que ela não era usada na época. Mas eu tenho certeza que isso era só um sofisma de um herege pertinaz. Ele não conseguiu dar outra fonte senão esse cara, então... É isso, então. Eu sei que eu me confundi um pouco agora porque a memória me enganou. Eu não lembro que eu falei sobre o joelho. Mas, enfim, eu zoei, né? Então você não vai falar que é um salgado, você vai ter que falar que é o joelho de uma pessoa. Enfim. Você tem alguma coisa a mais pra falar, Pedro? Acho que é isso. Ganhou uma figura peculiar, pra dizer um mínimo. Nossa, peculiar? Eu acho que ele só é idiota mesmo. Com todo o respeito, mas. Então nada, né? Você não tem mais. Mesmo que seja em geral, assim, sobre qualquer coisa que ele tenha falado, nem nada. A premissa dele inicial já demonstra a questão de despreparo lógico. O indivíduo que gosta de citar tanta falácia e vai citar mais posteriormente no debate, que é só questão de extrapolar de duas negativas uma positiva. Duas posições consistentes não fazem que uma delas se torne consistente. Que é basicamente o ponto que ele vai tentar levantar ao longo desse debate. Que por isso que é tão ruim o debate, porque parte da premissa dele, que ele vai tentar desenvolver ao longo dessa inteira, que justamente você refutar um dogma específico do catolicismo provaria justamente o protestantismo. Cara, então eu vou concluir. Pode ser que a gente grave mais vídeos zoando o Banzoli também, com certeza, mas o Gaião, porque ele fala muita bobagem, né? Mas só uma conclusão, eu queria concluir só mencionando um fato. Se vocês forem no vídeo que eu zoei o Banzoli, do Henrique VIII, o Gaião me chamou para um debate, e aí eu falei pra ele, tá bom, mas eu não quero que isso seja um debate mesquinho focado só em atenção. Eu quero por escrito, então, por causa disso. E aí ele começou a falar um monte de sofisma e parou de responder, tipo... Não, ele não respondeu aqui os comentários. Aí eu falei com ele no grupo, até que ele se estressou e falou pra mim, não, que eu já tenho mais experiência com isso que você, então por que você não aceita? Eu não sei porque ele não aceitou. E não sei o que eu sei mais, mas o povo não vai ler o artigo, o seu público não vai ler o artigo, como se o meu público fosse gigantesco. Eu tenho um canal com menos naquela época eu acho que eu tinha 100 inscritos. Agora eu tenho 139. Nossa, que grande diferença. E aí, tipo, nossa, um baita número de gente. Como se eu não pudesse gravar um vídeo comentando o texto dele e ele a mesma coisa, né? Enfim. E ele só fugiu, amarelou e não deu a entender. Ele deixou claro. Eu quero atenção, eu quero parecer, eu quero que o povo me veja, que eu tenha fama. E isso não é o motivo de um debate. O motivo do debate é a verdade. Então, eu falei isso pra ele, olha, eu não quero um debate mesquinho focado em atenção, eu quero saber da verdade. Você quer saber da verdade? Se quiser, então a gente faz por escrito. Pode ler, tá lá nos comentários até hoje. E, enfim, é só isso por enquanto. Do mesmo jeito que agora eu comecei uma série, eu falei no vídeo que era uma sugestão, que vocês podiam falar, mas agora eu já decidi que vai ser assim mesmo. Eu criei uma série, Banzolices. Agora a gente vai ter Gaionices. Pode ser que eu mude o nome, né? Mas enfim. Só dedicado a gravar contra cada um desses. E por que não, né? Fazer um do Juan Oliveira e fazer uma série em nhonhadas. Pode ser também. Então, por enquanto é isso. Fiquem com Deus, salve Maria.